Aê! Maui! Olha lá. Eu sabia que o Creed ia aprontar alguma nessa daí. Eu tava só esperando. Tava só esperando. Tinha que ter a musiquinha dele. Olha, antes de mais nada, antes da gente comentar um pouquinho sobre o Silvio Santos, né? Bom, eu sou fã, assim, chorei um bocadinho aí, não de escorrer e tal, mas fiquei muito emocionado, dei uma choradinha aí no fim de semana, porque era uma lenda, eu tive muitas vezes sonho de conhecer pessoalmente, isso aí eu não realizei, mas, assim, eu queria fazer uma pergunta pro pessoal aí que tá acompanhando, quem quiser comenta. Silvio Santos, é do mundo nerd ou não é? Pra mim é. O que você acha, Márcio? Você acha que o Silvio Santos se encaixa no mundo nerd ou ele tá fora desse universo? Cara, eu acho que ele inspirou muitos dos nerds aí na maneira de apresentar tudo, né, Cruz? Na maneira de colocar a voz dele assim, né, para fora, na maneira de conseguir unir pessoas diferentes, né, na frente da mesma coisa. Eu fico pensando que para mim, eu acho que isso é o que mais me impressiona no trabalho dele todo. Viu? É um cara que fez muita coisa. Ele cantou, né? Ele foi radialista no começo, mas a habilidade que ele teve, assim, de unir as massas, né, Creed? De juntar pessoas, assim, de diferentes gêneros, etnias, todo mundo para dar risada da mesma coisa, para mim, esse foi o maior legado dele. Aí, respondendo a sua pergunta, cara, ele uniu, né, geeks, nerds, uniu todo mundo, assim, para poder, sabe, descontrair um pouco, né, dar uma leveza, assim, para o dia da galera aí, né? É um cara que foi muito bem sucedido a vida toda, aí, né? Começou como camelô, mas rapidamente ele entendeu esse dom dele do entretenimento, né, Creed? E aí de radialista começou a apresentar um programa, né? Um programa que era A Hora da Forca. E aí esse programa acabou sendo assim um protótipo do que viria a ser o programa Silvio Santos, né? Ele pegou vários quadros diferentes, várias ideias que eles tinham para programas diferentes, ele colocou tudo no mesmo programa. E deu super certo, sabe? As pessoas não conseguiam desviar o olhar, porque não dava para enjoar. Quando você tava meio que enchendo o saco de alguma coisa, vinha um outro quadro totalmente diferente, sabe? Então ele conseguia agradar gregos e troianos, né? Passando por tudo isso, né? Muitas pessoas também consideram ele um exemplo, assim, de empresário, né? Ele sempre soube investir. Ele não fez sucesso em tudo que ele investiu, né? Isso tem que ser dito. Teve algumas polêmicas aí, ele quebrou com a tentativa de criar alguns bancos e tudo mais, ao investir em bancos, mas muito do que ele fez, né, tá aí até hoje e vai continuar influenciando pessoas mesmo depois da morte recente dele, né, Chris? Exatamente. O Silvio Santos, ele realmente começa essa vida de camelô, nunca foi pobrezinho, tá? Ele vem de uma família judaica, e inclusive, segundo as linhagens e estudos das linhagens dele aí, remonta a pessoas muito importantes do passado histórico de alguns judeus. Mas ele soube, assim, sempre teve um dom que era o business. E ele pegou uma época do Brasil em que era mais fácil negociar. As burocracias eram menores, era mais fácil você ter um certo molejo para investir. E uma coisa interessante do Silvio é que, assim, ele sempre supria as necessidades empresariais dele criando outra empresa. Então, por exemplo, quando ele lançou o programa de TV, ele teve um programa lá que ele dava de prêmio um carro, ou uma Kombi, era algo assim. Daí ele falou, pô, eu tenho que comprar a Kombi e colocar aqui. Por que eu não abro a concessionária de carro? Aí ele abriu a concessionária lá na época. Aí ele, pô, para abrir a concessionária eu tenho que financiar os carros, eu preciso de banco. Então ele abriu o banco. Então ele ia abrindo tantas coisas. Desde que eu sou criança, gente, faz 25 anos aí, 26 anos quando eu era criança, que eu sempre vi uma notícia assim, Silvio Santos vai falir. E ele nunca faliu, porque ele sempre soube, assim, ó, dá dando prejuízo, pega uma empresa aqui e vende para lá. Pega essa empresa e vende, e sempre girando dinheiro. Visionário, e veja, ele não tem só o impacto pop direto, como o Márcio falou de unir massas, brancos, negros, ricos, pobres, todo mundo viu alguma coisa do Silvio. E todo mundo gostou de pelo menos alguma coisinha que o Silvio produziu em algum momento. Mas ele teve uma influência direta no mundo nerd, por exemplo, com os programas que ele comprava e os filmes que ele trazia para o Brasil. Vou contar até algumas curiosidades aqui, já que a gente está com um tempinho, Márcio. Uma delas foi um caso curioso do Rambo, né? Bastante gente comentou essa história aí no fim de semana,
Porque o Silvio Santos fez o seguinte, ele tinha comprado, na época daquele... tinha que comprar o filme para exibir. E eles compravam um filme e ele comprava a quantidade de vezes que ele podia passar no canal. Eu não sabia disso, né? Então, por exemplo, ele comprou o Rambo, ele podia ter 3 passadas no ano, por exemplo. Entendeu? Podia passar 3 vezes. E aí, o que acontecia? Ele queria passar o Rambo e ficou anunciando. E ele, como gostava muito de filme, ele era muito ele é cinéfilo e gostava muito de série. Ele gostava de Breaking Bad, ele viu um monte de coisa, ele falava isso aí. Aí ele pegava assim e ficava fazendo propaganda no programa dele. Ó, no dia 2 vai passar o Rambo, hein? Vai passar o Rambo, você não pode perder, o filme muito bom e tal. E ia fazendo daquele jeito dele. No dia que ele foi passar o Rambo 2, parece, a Globo anunciou que ia passar o Rambo 1. Para quebrar com ele na época, né? Na concorrência. Aí o que ele fez? Sabe o que ele fez? Não deixou botar o Rambo, entrou no ar, assim, tipo, ao vivo, surpresa, e falou assim, pessoal, eu ia passar o Rambo 2, mas a Globo resolveu passar o primeiro Rambo. E olha, é muito bom. O que vocês fazem? Assista o Rambo 1, porque na quinta-feira eu vou passar o Rambo 2 para vocês verem a continuação. Foi muito bom, cara. Deu jeitinho e botou à tarde, assim, ó, quinta-feira, Rambo, tal, assim, e deixou lá, não passou nada na TV, porque sabia que o Ibope da Globo ia estourar com o Rambo na época. Outra coisa curiosa do Silvio, muita gente ia contra o Chaves, ele apostou, e Chaves é um dos ícones nerds do Brasil. Sim. E o amor que ele tinha pelas crianças, e ele não tratava criança como criança, a gente via a interação dele com criança no palco, era meio zoeira, tal, ele era meio doidão. Mas o amor que ele tinha pelas crianças, a forma dele exprimir isso foi com os desenhos animados. E foi uma coisa, assim, surreal no sábado, pelo seguinte, ele falou assim, ó, enquanto eu viver, nunca se deve interromper os desenhos das crianças. Mesmo que o desenho me dê prejuízo, nem tudo é por dinheiro. Nem tudo é por dinheiro. Enquanto eu viver, o SBT vai transmitir desenho para criança. Quando ele morreu, todos os canais pararam para falar do Silvio Santos. O SBT continuou passando o desenho a manhã toda. Eles respeitaram essa vontade dele. Então, Scooby-Doo, Thundercats, quantos desenhos, nem lembro todos aqui para poder citar, mas que o SBT trouxe, as Looney Tunes, em razão desse amor do Silvio pelo mundo das crianças, né? Bozo, quanta coisa marcou a gente, né? Nerd, né, Márcio? Balão Mágico, com Fofão. Certeza. O Vovó Mafalda, putz, foi muita coisa. E você tem razão mesmo, Creed, assim, ele realmente não dava... Depois de algumas leis, né, terem limitado bastante, né, as propagandas para crianças, né, se tornou proibido assim, algumas propagandas para crianças, e aí sempre que muitas emissoras abandonaram mesmo, né, a programação infantil, né, se você tem só na TV a cabo, né, que foi o jeito que eles encontraram para poder até burlar algumas dessas leis, porque na TV a cabo rolava as propagandas. Agora a TV aberta era muito mais acirrado, né, a checagem assim, das leis e tal, então não podia. E mesmo assim o Silvio continuou passando programação para criança, e vocês podem ter certeza que assim, a grana dele caiu muito, né? Nisso daí, porque não podia ter propaganda, então assim, é um espaço que ele não ganhava, ninguém queria anunciar ali naquele momento, né? Anunciar produto de adulto no meio das crianças, ninguém vai ver os programas infantis, né? E não podia anunciar nada infantil. Então é bem curioso isso mesmo. E eu gostei mesmo do ponto que você trouxe, Creed, de ele ter trazido, né, muita coisa que os nerds, até hoje, né, reverenciam mesmo. Então acho que isso realmente coloca ele, né, realmente como um dos caras que incentivou muita coisa que a gente gosta até hoje, né? Ele podia ter escolhido o que ele queria, e foi o que ele fez. Então, ponto para ele nisso daí. Ele veio a falecer com 94 anos, né? Teve uma broncopneumonia, e deixa esse legado aí, né? O SBT segue. Achei curioso que o próprio SBT não falou muito, né? Que eu acho que talvez para não... Eles falaram a partir do sábado à noite e no domingo foi o dia inteiro. Aí foi até de madrugada. Tá. Enquanto Mas no dia mesmo, não. Dei uma olhada lá no dia, acabei não vendo muita coisa. Mas é isso, fica aí a lembrança. Hey! A Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita, e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!